Bom dia, gente. Então, gente, vamos começar. Já vou falando devagarzinho, aos poucos. E aí, quem for chegando, né, consegue acompanhar um pouco do que a gente está falando de início. Então, na semana passada, né, a gente estava lá no módulo 11. E deixa eu lembrar o que a gente falou aqui na semana passada, no módulo 11. Agora aqui, exato. Ah, tá, lembrei. Na semana passada a gente estava falando sobre a questão, né, de pobreza, desigualdade, essas coisas como um todo, né? E aí nessa semana a gente vai prosseguir, né, o que a gente está falando, porque o que a gente trabalha, né, nessa apostila, né, a gente está seguindo um caminho muito voltado, né, de uma sociologia para aquela área política. Então, a apostila de vocês está trabalhando numa levada de uma sociologia para o campo político. E aí, né, no módulo de hoje, né, nesse módulo 12, a gente vai trabalhar sobre a questão do idealismo e do realismo. Tá? Não sei se em algum momento da vida de vocês já ouviram esses dois termos, né, principalmente voltados para a ideia de política, efetivamente, tá? Mas não fiquem assustados, porque é fácil de entender esses dois termos, e é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar trabalhar aqui hoje, tá? Então, vamos lá? E aí eu quero começar falando com vocês sobre a questão da utopia, né? Não sei se vocês já ouviram em relação à questão da utopia, mas primeira coisa que eu quero falar com vocês. Eu, quando entrei na faculdade, isso lá em 2011, né? Eu terminei meu ensino médio em 2011, e aí, né, assim que eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria ser na área de história, eu queria ser historiador, eu queria ser professor, mas eu entrei lá, né, com aquela ideia de que eu ia mudar o mundo, né, fazendo faculdade. Então, por que eu estou colocando isso? Porque isso era uma utopia minha, né? Então, assim, eu acreditei, assim como muitos de vocês acham que vão conseguir mudar o mundo, né? A gente entra nos locais, a gente começa a chegar nos locais acreditando que a gente vai conseguir transformar o mundo, né? E aí, né, chega um determinado momento da nossa vida que a gente já começa a enxergar que nada daquilo ali, né, como a gente imaginava, né, que aquilo ali era algo utópico, né, que a gente ficou só no sonho. A gente cai, como algumas pessoas falam, a gente vai lá e cai na realidade de que não vai conseguir transformar, de que não vai conseguir mudar o mundo, tá? A nossa aula de hoje tem mais ou menos, né, tem mais ou menos não, tem tudo com isso que eu falei, dessa crença de que a gente vai conseguir transformar o mundo, né? E quando a gente cai na realidade, a gente vê que isso não é tão fácil assim quanto se imagina, né? Então, aquela ideia, né, de achar que vai mudar o mundo é um sonho, né, é uma utopia, algo que dificilmente a gente vai conseguir alcançar, tá? Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Mas para a gente começar falando dela, né, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a questão da política no Renascimento. Tá? Por que eu quero falar com vocês disso? Vamos voltar aqui rapidamente para a Idade Média. Quando a gente vai e a gente entra, né, no mundo da Idade Média, a gente vai lembrar que naquele período, né, existia uma descentralização do poder. Então, durante todo o período medieval, a centralização do poder foi uma marca característica daquele período. Não existia a figura de um único governante. Tá? Então, cada feudo tinha o seu senhor feudal, no qual ele controlava a política, no qual ele controlava, né, o exército, ele criava leis, e por aí vai.
Quando a gente sai da Idade Média e entra na Idade Moderna, a gente vai observar que essa situação ela vai se alterar. Tá? Por quê? Naquele período ali, a gente vai apontar, a gente vai abordar que há a construção do que a gente entende como os Estados Nacionais modernos. Então, a gente sai da Idade Média, na qual existia uma forte descentralização do poder, e aí a gente entra na Idade Moderna, na qual a gente vai notar, na qual a gente vai observar que há uma forte centralização do poder. Então, a gente sai de 8 e vai para 80. Tá? Então, a gente sai de uma forte descentralização e passa por uma centralização muito forte. Ao mesmo tempo em que há essa centralização do poder muito forte, a gente vai notar que no início da Idade Moderna, a Europa, basicamente, vai passar pelo processo que a gente entende que é o processo renascentista. Tá? O Renascimento como um todo, na qual a Europa vai começar a passar, né, ela vai ter uma característica muito forte. Qual é a característica do Renascimento em si? Tá? O Renascimento é aquele movimento político-cultural, a gente pode entender como um movimento político-cultural, no qual ele tem como dois objetivos: um retorno àquele ideal clássico da Idade Antiga. Então, o movimento renascentista ele tem como uma de suas características o retorno àqueles ideais clássicos da Idade Antiga, da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Dentro desses ideais clássicos, a gente vai observar que tem como forte e grande característica a ideia do humanismo. Tá? Então, vai ter um retorno ao clássico, mas muito forte a ideia do humanismo. O que era o humanismo? Tá? Vamos lá. Precisamos diferenciar o humanismo do modelo que era utilizado durante a Idade Média. Durante a Idade Média, a gente vai observar muito forte que existia uma ideia do teocentrismo. Tá? Então, o teocentrismo era Deus no centro de todas as coisas. Então, todas as discussões que se faziam naquele período da Idade Média, essas discussões partiam de Deus para o restante das coisas. Agora, no momento do Renascimento, tá? A gente vai observar que vamos ter o ideal humanista e o ideal antropocentrista. Tá? O que a gente está querendo colocar baseado nessa ideia? A gente está querendo colocar que todas as discussões têm que sair do homem e expandir para o restante, e expandir para o resto. Tá? Então, na Idade Média, a gente vai ver que essas discussões eram feitas de Deus para o restante, e agora, no momento renascentista, a gente vai observar que essas discussões elas vão tentar partir do homem em direção ao restante das coisas. Logo, quando a gente parte para o campo, tá, da política, a gente vai notar, a gente vai começar a observar que o movimento renascentista ele vai defender, tá, uma ruptura entre a ideia de política e a religião em si. E aí é que a gente começa a pensar, é aí que a gente começa a trabalhar alguns pontos extremamente importantes. Não é porque o movimento renascentista ele defende uma ruptura entre política e religião que essa ruptura ela vai ocorrer de fato. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. O movimento renascentista vai defender no campo teórico uma ruptura entre política e religião. Na prática, tá, a gente vai observar que essa ruptura ela não vai ser feita. Tá? Então, na prática, essa ruptura ela não vai ser feita. E aí, um outro ponto que a gente tem que trabalhar. O movimento renascentista, se ele está defendendo, se ele é um grande defensor dessa ruptura entre política e religião, significa que ele passou e o homem renascentista se transformou em um homem cada vez menos religioso. Então, o homem renascentista é um homem não religioso? Não.
Isso é extremamente importante da gente apontar. O movimento renascentista, o homem renascentista, ele não é um homem que não tem religião. Ele não é um homem descrente, tá? O homem renascentista, na sua grande maioria, ele é um homem extremamente religioso. Ele é um homem extremamente fervoroso. Porém, ele começa a defender naquele momento ali, tá? Que haja uma separação entre a política e a religião. Ele vai defender a tese, ele vai defender a teoria de que a religião ela não pode, né, interferir nas questões políticas porque não faz parte dela, tá? Não à toa a gente vai começar a observar que após o Renascimento, né, o surgimento de um movimento renascentista, a Europa ela vai começar a passar, né, por uma série, né, de transformações religiosas. Então, na Europa, a gente vai começar a observar que eles vão vivenciar, né, o que a gente coloca como as reformas religiosas. Vai vir o luteranismo, vai vir o calvinismo, vai vir o anabatismo, o anglicanismo, e por aí vai. Então, muito influenciado por aqueles ideais do movimento renascentista, aquela ideia de que a Igreja Católica não atendia mais às necessidades da sociedade, que a Igreja Católica estava parada no tempo, né? E isso muito por conta da influência do Renascimento, a gente vai observar, né, uma ruptura, né, de diversas pessoas, né, não alguns, mas diversas pessoas em relação à Igreja Católica, formando novas religiões, mas, acima de tudo, para voltar para o que a gente está colocando aqui, pensando numa relação onde deveria ocorrer uma ruptura entre a política e a religião, né? É uma ideia que ela é forte e que ela é vivenciada, né, até os dias atuais. É só a gente ver o caso do Brasil. O Brasil ele é um país que oficialmente ele é laico, ou seja, o Brasil é um país que ele não tem religião, tá? Porém, significar que não tem religião, né, ele vai demonstrar que ele tem um respeito por todas as religiões. Por que eu estou colocando isso? Vamos parar para pegar o exemplo aqui. O Brasil é um país onde oficialmente há uma predominância de cristãos, tá? E aí, quando eu digo cristãos, né, eu estou colocando, né, da religião católica e as religiões que, por conta da reforma religiosa, inicialmente são tidas como protestantes, tá? Então, no geral, o Brasil é um país predominantemente católico. Ser um país cristão, ser um país predominantemente cristão não significa que o Brasil ele tem que ser um país cristão. Não. O Brasil é um país laico, porque por mais que a sua maioria seja cristã, existem pessoas que têm, né, outras crenças religiosas e você tem que respeitar essas crenças religiosas. Então, essa ideia de uma ruptura entre política e religião, ela começa a vir justamente desse momento, tá? Até aqui, gente, tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Sinalizem para mim aí no chat, por favor. Beleza. Então, o que a gente vai começar a observar, tá? O movimento renascentista, ele vai começar a defender, então, essa ruptura entre a política e a religião. Na teoria, na prática, isso não vai acontecer, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. O grande ponto é que, a partir dessa ruptura, tá, entre política e religião, começaram a surgir na Europa, daquele momento ali, algumas visões distintas, algumas visões diferentes, algumas visões divergentes, tá, em relação à política em si. Aí é que vai surgir o campo dessas duas teorias que eu falei para vocês. A teoria do realismo político e a teoria do idealismo político. Agora que a gente vai tentar fazer uma diferenciação e tentar explicar para vocês, tá, como que cada teoria pensa efetivamente. E aí eu vou tentar exemplificar também para ver se fica um pouquinho mais claro, tá?
A primeira visão que a gente vai trabalhar aqui é a visão do realismo, tá? Como assim a visão do realismo? Eu coloquei ali que o realismo é a descrição do mundo como é, indicando apenas reformas para melhoria. O principal nome do realismo que a gente pode apontar é o Nicolau Maquiavel, tá? Então, sobre o realismo, o que a teoria realista ela tenta colocar? Quando ela vai fazer uma análise sobre política, tá? Nessa análise, ela vai tentar descrever o mundo como ele efetivamente é. Então, ele vai fazer uma análise da realidade e, através dessa análise da realidade sobre a política, sobre a realidade política em si, ele vai tentar indicar alguns aspectos que você pode mudar, ele vai tentar indicar algumas transformações, reformas, para melhorar esse sistema. Então, a gente vai entender que o movimento realista, ou a teoria, ou a ideologia realista, é um movimento que ele entende que não há uma situação, que não existe um modelo que a gente pode considerar como um modelo perfeito de sociedade, como um modelo perfeito de realidade. Esse movimento ele vai entender o seguinte, ó, a gente nunca vai chegar em 100% no que a gente quer, porque isso é impossível de acontecer. É algo mais semelhante com aquilo que eu falei com vocês, quando a gente trabalhou com aquela ideia de violência e segurança pública. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei com vocês que existe um modelo que defende a segurança pública e tentar zerar a violência, tolerância zero para a violência, e existe um modelo de segurança pública que ela entende que a violência, né, é aceitável. Por que é aceitável com muitas aspas? Porque ele entende que aquilo ali nunca vai acabar. É algo que faz parte da natureza humana. Então, ele entende que ele tem uma visão mais realista, né, do que acontece efetivamente, e ele tenta propor soluções baseadas nessa visão mais realista de sociedade, né, de mundo na qual ele está vivenciando. É algo que esse modelo do realismo ele tenta trabalhar para a gente. Então, ele vai tentar apontar que é impossível eu esperar que exista um mundo, né, na qual eu quero. Né? Eu tenho que analisar a política, eu tenho que pensar em política sempre olhando a realidade do que está acontecendo e tentar propor melhorias, né, para chegar numa determinada situação. Se de melhoria em melhoria eu conseguir chegar numa situação, excelente. Mas eu não estou esperando que eu consiga atingir aquilo ali. Tá? Então, o realismo ele vem com uma visão de mundo na qual ele está analisando a realidade nua e crua. Então, ele tenta propor soluções para resolver aquilo ali. O principal nome é o Maquiavel. Agora, tá? O idealismo ele vai ter como característica uma especulação sobre o mundo. Ele vai tentar criar cenários ideais, uma sociedade imaginária. O principal nome, como eu coloquei aí na imagem, é o Thomas More, tá? O inglês. E aí, esse ponto é extremamente importante da gente pensar. Por que eu estou falando isso? Não sei se foi uma aula com vocês, presencial, agora eu não lembro ao certo, tá? Mas teve uma vez que eu estava dando uma aula, e aí nessa aula que eu estava dando, eu estava falando sobre monarquia, república, anarquia, essas coisas como um todo. Então, eu estava falando sobre formas de governo, sistemas de governo, e aí nessa aula eu falei, né, sobre a anarquia, que por mais que signifique ausência de poder, né, a anarquia é uma forma de governo. Tá? E aí teve alguma pessoa que chegou e falou, pô, Lucas, como seria uma sociedade anarquista? Será que daria certo? Né? Existe muito sempre essa pergunta, eu sempre escuto muito essa pergunta, né? E geralmente o que eu respondo nessa pergunta é não sei, não dá para saber. Por que não dá para saber? Né? Eu vou explicar para vocês. O modelo anarquista, né, como se coloca na teoria do anarquismo, lá, os textos que a gente lê sobre anarquia, é um modelo no qual prega uma sociedade, no qual ele vai pregar uma sociedade na qual não exista um governante, mas a própria sociedade se autogoverne.
Então, ele vai pregar uma ideia, ele vai prezar por uma ideia na qual não exista um governo, mas que a população se autogoverne. E aí, baseado em diversas características, na qual a gente não vai falar aqui, porque a gente não tem tempo para falar aqui. E aí, esse autogoverno, as pessoas entenderiam, né, a sua função, o seu papel na sociedade. O que ela tem que fazer para ajudar aquela sociedade? O que ela não tem que fazer para não prejudicar aquela sociedade? É um modelo bonito? É um modelo lindo? É um modelo ideal? É um modelo ideal. Daria certo? Não sei. Não tem como saber. A gente só tem como saber se vai dar certo esse modelo, esse cenário ideal de sociedade, essa sociedade imaginária na prática. E aí existem pessoas que, obviamente, defendem. E é o direito dessas pessoas defenderem esse modelo de sociedade, né, que é super justo. Agora, eu não posso analisar a realidade, eu não posso analisar a política na qual a gente está vivenciando, né, imaginando um cenário ideal, né? O realismo vem trabalhando com essa ideia. Então, o modelo idealista, ele começa a criar especulações, ele começa a imaginar cenários ideais de sociedade. Então, ele vem pegando uma ideia de sociedade na qual, ó, o que seria uma sociedade perfeita para você? Isso, 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 isso e isso. Beleza. Então, o modelo idealista, ele vai defendendo essa análise política para isso. Então, quando eles vão falar de política, eles vão defender que as transformações na política, elas se encaminhem em direção a esse cenário ideal, a essa sociedade imaginária que eles pensaram. Isso, obviamente, vai gerar uma problemática, né? Porque é aquilo que eu falei com vocês, a gente não consegue, vamos colocar assim, concretizar um modelo de sociedade na qual a gente imagina, porque é impossível, depende de uma série de fatores, e esses fatores a gente não tem como prever nenhum deles, tá? Então existe essa visão realista, a visão do realismo, e existe a visão do idealismo. Até aqui, gente, ficou alguma dúvida? O primeiro que a gente vai falar entre idealismo e realismo, tá? Vai ser o idealismo em Moros. Por quê? O Moros, Thomas Moros, ele viveu, tá? Ele é contemporâneo da época da Reforma Anglicana, né? Lá na Inglaterra. Então, durante o período do reinado do rei Henrique VIII, o Thomas Moros ele era o chanceler do governo inglês. Porém, ele era muito próximo, ele era um católico bem fervoroso, né? Então ele era bem próximo, né, do alto escalão da Igreja Católica naquela época. E aí, quando o rei Henrique VIII ele vai lá e faz a reforma anglicana, né, sai da Igreja Católica, o Thomas Moros ele vai se demitir do governo, tá? Então, quando há a reforma anglicana, o Thomas Moros, que é ligado à Igreja Católica, se demite do governo do rei Henrique VIII, que fez a reforma anglicana. Alguns anos depois, né, quando o rei Henrique VIII se casa, né, alguns momentos depois, quando o rei Henrique VIII ele se casa com a Ana Bolena, e a Ana Bolena vai ser coroada, né, rainha da Inglaterra, o Thomas Moros ele vai se recusar, tá? Ele vai se recusar a, né, ser um súdito da Ana Bolena. Por ele se recusar a coroação da Ana Bolena, ele vai ser condenado e vai ser decapitado pelo governo da Inglaterra. Porém, logo após, tá, ele sair do governo da Inglaterra, ele vai ser marcado por ser um grande crítico do governo do Henrique VIII. Tanto que ele vai ter como uma de suas principais obras o livro que eu vou apontar aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês, A Utopia. Tá? Então, o Thomas Moros ele vai escrever um livro, né, que é um livro, né, que é clássico da sociologia, que é um clássico da literatura da humanidade, né, que é a Utopia, no qual, dentro da Utopia, o Thomas Moros ele vai defender, né, a existência de um lugar sem problemas, com igualdade,
verdade e harmonia, né? Defende-se que o livro, A Utopia, é uma crítica bastante clara ao governo do rei Henrique VIII. Então, coloca-se que o livro Utopia é uma crítica ao governo do rei Henrique VIII, porque lá ele vai defender um lugar sem problema, com igualdade, verdade e harmonia. O livro ele vai contar a história, né, de uma ilha, onde dentro dessa ilha, cada 30 famílias se juntavam e escolhiam um cara, um representante, para fazer parte de um conselho. Então, nessa ilha, cada 30 famílias elas votavam em um cara para fazer parte do conselho. Quando juntasse todos os representantes no conselho, esse conselho ele escolheria um imperador, ele escolheria um governante. Esse governante governaria toda a sociedade, mas sem luxo, sem riqueza, com igualdade, com verdade e com harmonia. Então, o Thomas More ele começou a defender um modelo de sociedade baseado nessa ideia da ilha que eu estou colocando para vocês, no qual ele vai apontar justamente essas questões. Tá? Então, para fazer uma crítica da realidade na qual ele estava inserido, o Thomas More ele vai propor um modelo de sociedade que não existia e que ele defende que aquele modelo é o ideal, que aquele modelo ali é o perfeito. Então, o idealismo é mais ou menos isso que a gente está querendo colocar. Com o exemplo do More, a gente consegue entender que, para fazer uma crítica à realidade na qual ele estava inserido, ele imagina um modelo de sociedade ideal e começa a defender transformações para que essa sociedade ela comece a se deslocar, ela comece a se transformar nesse modelo de sociedade que ele propôs. Tá? Então, o idealismo, ele vem pregando, ele vem prezando, né, defendendo claramente essa ideia. Tá? Então, a gente consegue ver, através de exemplo, como que o idealismo se fez presente. Para criticar a realidade, você tinha que apontar um modelo de sociedade na qual você considerava um modelo ideal, e aí, a partir disso, você iria buscar o seu modelo de transformação, as suas transformações na sociedade. Esse modelo é um tanto complicado de você colocar em prática, porque entra justamente naquilo que eu coloquei. Você dificilmente vai conseguir atingir esse modelo de sociedade ideal no qual você estava imaginando. Por isso, além do idealismo, veio e surgiu o realismo, principalmente com a figura do Maquiavel. O realismo, ele também entendia e também tecia críticas, ele também fazia diversas críticas à política como estava sendo construída, como a política estava de fato, efetivamente. Só que, como eu falei para vocês, o realismo ele tenta pegar a realidade em si, o que está sendo observado em si efetivamente, e, a partir disso, ele vai tentar propor melhorias, ele vai tentar propor soluções. O Maquiavel ele também fez parte do governo lá de Florença. Ele era um extremo consultor da família dos Médici. Né? E aí, durante o período no qual ele fazia parte, né, da alta sociedade, ele vai escrever O Príncipe, tá? Que é esse livro aí que está aparecendo para vocês. O Príncipe, que até hoje é considerado um clássico também da literatura mundial. E aí o Príncipe é nada mais, nada menos, como já está dando para ver ali na capa do livro, o mais famoso manual de poder de todos os tempos. Então, o Príncipe é um guia para um bom governante. Então, começa a se colocar que o Príncipe era um guia para um bom governante. Esse guia foi feito para a família dos Médici, para o Lorenzo de Médici, essas coisas como um todo. Por quê? Foi feito para eles. O Maquiavel, tá? Ele defendia, e ele, junto com o seu livro, é considerado a base do realismo político, ele defendia que dentro da sociedade, de qualquer sociedade, mas obviamente daquela época, o príncipe, a figura do príncipe, tá? O nobre príncipe, ele era, a figura do nobre do príncipe, ele era o ser mais bem preparado de todos os cidadãos. Então ele defendia que para um bom governo, para uma sociedade perfeita, vamos dizer assim,
dentro das condições possíveis, tá? O príncipe era o ser mais bem preparado de todos os cidadãos. Porque ele, né, tinha um conhecimento vasto, ele estudava para aquilo ali, então ele era um ser extremamente iluminado, era um ser que, por conta do seu conhecimento, ele era iluminado. Ele não estava, né, envolto pela ignorância do não conhecimento, tá? Sem problema, tá? Tem erro não. Estou respondendo aqui quem mandou mensagem aqui no privado, no chat. E então, gente, a gente vai observar que o príncipe, ele vai ser o ser mais bem preparado, tá? Para governar a sociedade, ditar os rumos de como a sociedade ela vai se desenvolver. E aí, dentro dessa teoria do Maquiavel, ele vai começar a colocar o seguinte, tá? Ele vai colocar dois conceitos que são extremamente importantes: virtude e fortuna. Quando a gente fala de Maquiavel, a gente obrigatoriamente tem que falar de virtude e fortuna. Por quê? Para o Maquiavel, virtude era o pré-requisito para o cara ser um bom governante, tá? Então, virtude é um pré-requisito para o cara ser um bom governante, tá? Agora, fortuna é um acaso do destino. Então, a história, o destino, nós humanos não conseguimos controlar. Então, as coisas acontecem sem a gente querer, sem a gente saber no momento que tem que acontecer. Maquiavel coloca isso. Então, a gente não consegue controlar o destino. Isso é fortuna para o Maquiavel. E aí, se você tem a virtude, você não é surpreendido pela fortuna. Então, repara, eu tenho a virtude, tá? Eu tenho a virtude, então eu tenho as qualidades para ser um bom governante. Eu tenho os pré-requisitos para ser um bom governante. Aí, do nada, né, aconteceu um problema gravíssimo no meu país. Esse problema gravíssimo, ele é a fortuna. Ou seja, é o acaso do destino. Eu não consigo controlar aquilo ali. Porém, se em momentos de fortuna que ocorre esse fato gravíssimo, eu for um governante e eu tiver a virtude, eu vou conseguir lidar tranquilamente com essa fortuna. Então, o governante que tem a virtude, ele coloca a fortuna debaixo dos braços e consegue governar. Então, o bom governante teria isso. E para o Maquiavel, quem tem isso é o príncipe, porque ele tem um vasto conhecimento. Ele é um ser preparado para aquilo ali, diferente de outras pessoas. Deu para entender essa coisa da virtude e da fortuna, gente? Às vezes pode ficar complicado, tá? Mas deu para entender? Além disso, tá? Dessa questão da virtude e da fortuna, o Maquiavel, ele vai defender uma separação entre a moral e a política. O que ele vai defender? Ele fala o seguinte, ó, vou até botar o último ponto aqui. Para o Maquiavel, o bom governante é aquele governante que mantém a ordem e que mantém a estabilidade. Então, você ser um bom governante não é você ser amado pela população, mas um governante que consegue manter a ordem e a estabilidade, de que você consiga governar com uma facilidade, sem enfrentar problemas. Então, para o Maquiavel, ele coloca isso como um bom governante. Para isso, você precisa ter a virtude, porque se você tem a virtude, você vai conseguir manter a ordem e estabilidade, principalmente em momentos de fortuna. Só que, para eu conseguir fazer tudo isso, eu tenho que separar o que é a moral do que é a política. Então, como assim eu tenho que separar a moral do que é a política? Então, o político ele não tem que ter moral? Tem. O político não pode ser um ser imoral. Ele tem que ter moral. Mas, repara, o Maquiavel ele coloca o seguinte, existem coisas, por exemplo, que a religião prega que se eu for um ser religioso e estiver inserido na política, eu não vou poder fazer isso. Porque a religião, a moral religiosa, não me permite fazer isso.
Então, o que o Maquiavel começa a falar, ó, vamos separar a moral da sociedade do que a política. Porque, para ele, se para manter a ordem for necessário, né, tacar rosa na sociedade, né, ó, a população tem que manter a ordem. O que vai resolver? Eu jogar pétalas de rosa na sociedade. Vai dar certo? Vai. Então, valeu, vamos fazer isso daí. Agora, se eu tiver, né, que reprimir uma manifestação baseada nessa teoria, e for necessário, for a coisa correta do ponto de vista político a se fazer, eu posso fazer isso. Então, ele vai falar justamente essa ideia de que tem que separar a moral da política. Né? Você não pode ter aquela ideia, né, da questão da moral religiosa, principalmente da moral cristã, que existia naquela época como força, de você entender que eu tenho que levar isso para a política. Não. Não à toa, né, o Maquiavel ficou sendo conhecido como o detentor daquela frase de que os fins justificam os meios. Sendo que Maquiavel nunca falou aquilo ali. Maquiavel nunca falou que os fins justificam os meios. Maquiavel falou que é necessário tomar medidas, fazer coisas para se manter a ordem. Porque o bom governante é aquele que mantém a ordem, que mantém a estabilidade e consegue fazer política em si. Por conta dessa visão, o Maquiavel ele começou a ser taxado, né, a teoria do Maquiavel começou a ser taxado como uma teoria extremamente problemática. Talvez vocês nunca tenham ouvido, né, que tal pessoa, né, um determinado termo que fala o seguinte, tal pessoa é maquiavélica. Toda vez que alguém fala que determinada pessoa é maquiavélica, está falando que essa pessoa ela articula planos, né, extremamente pensados para fazer o mal a alguém, ou que não pensam no bem. Então, repara, como Maquiavel defende essa separação entre moral e política, né, de que ele não tem uma visão idealista da política em si, o Maquiavel começou a ser taxado como um cara, né, que se tivesse que fazer o mal ia fazer. Não é isso. Maquiavel está pensando numa visão de política mais realista. Ele entende que ele não pode pensar em política, né, baseado nessa visão idealista de um mundo perfeito, coisa que não vai existir. Então ele tem uma visão mais pragmática da política. Ele não tem essa visão utópica, sonhadora. Não, é uma visão pragmática. Por conta disso, começou a se imaginar, começou a se defender essa ideia, né, e associar a figura do Maquiavel a pessoas mais que tentam articular planos para prejudicar ou para não fazer o bem em si. Beleza? Então, o Maquiavel ele tem uma visão mais pragmática da política e defende justamente essas coisas, enquanto, né, o Thomas More e o idealismo eles têm uma visão mais utópica, eles têm uma visão, né, mais sonhadora em relação à política. Deu para entender essas diferenças entre os dois, gente? Entre o idealismo e o realismo? Tá? Deu para entender? E aí, a gente vai encerrar por aqui. Tá? Vocês já estão com os exercícios, né, talvez, acredito, dessa semana. Tá? Na semana que vem, a gente vai dar uma pausa no prosseguimento dos conteúdos. E aí a gente vai usar esses nossos 40 minutos de aula aqui para fazer uma série de exercícios que eu vou selecionar para vocês e a gente vai fazer ao vivo. Beleza, gente? Tudo bem? Tá? Eu vou desligar aqui para todo mundo, falta 1 minutinho de aula, tá? E hoje eu vou disponibilizar as videoaulas para vocês. Tudo bem, gente? Um abraço para todo mundo, até semana que vem. Se cuidem e tenham um bom fim de semana. Valeu, gente!